Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje, falando que nem um robô, as ideias. Querendo saudar a todos para nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, iluminados pela então liturgia de hoje, bem celebrarmos com alegria este tempo pascual. E lembrando de uma oração que me traz o coração: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Caríssimos, nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, a liturgia nos leva então às margens do ao mar de Tiberíades, após a intensidade dos primeiros dias em Jerusalém. O Evangelho então nos mostra os discípulos tentando retomar a vida cotidiana, apenas para descobrir que sem o Senhor, até as tarefas mais familiares se tornam infrutíferas. Ou seja, aqueles que muitas vezes escolhem retornar para a vida do erro, mesmo tendo saído e se convertido ao Senhor. Muitas vezes, por causa deste caminho difícil, retornam ao pecado. É preocupante, mas Deus diz e nos lembra que Ele está sempre conosco. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A noite do esforço. Pedro e os outros 6 discípulos decidem pescar. Eles trabalham a noite toda, o momento que se diz ideal para a pesca, mas não pescaram nada. Eles não pescaram nada. No momento que era o momento específico, eles não conseguem nada. Este então, entre aspas, vazio na rede, simboliza a vida, simboliza a nossa própria vida, sem a presença consciente do ressuscitado. Podemos ter até a técnica, o barco e a disposição, mas sem a luz de Cristo, nossos esforços muitas vezes resultam em cansaço e redes vazias. Nós muitas vezes, entre aspas, sentimos que pescando à noite, estamos pescando desse jeito à noite em alguma área de nossa vida, exaustos e sem resultado. Talvez seja então o momento de pararmos e ouvirmos a voz que chama da margem. Jesus que nos chama a voltar. Jesus que nos chama a acordar. A deixar Ele ser Deus e agir em nosso meio. Ao amanhecer, então Jesus aparece. Embora eles não o reconheçam de imediato, a gente percebe tudo nessas liturgias em que mostra que de imediato nenhum deles reconhece Jesus. Maria Madalena, lá os discípulos de Emaús, ninguém deles reconhece de imediato Jesus. Ele então dá uma ordem que parece absurda para os pescadores experientes: lançai a rede à direita do barco. O milagre então não acontece por mágica, mas pela obediência à palavra, ao confiarem na voz do estranho, entre aspas, na areia. A rede se enche de tal modo
que não conseguem puxá-la. E então a lição que nos é dada a eles e a nós é que a eficácia da nossa missão não depende apenas do nosso talento, da nossa própria força, mas da nossa capacidade de ouvir e obedecer a direção do Senhor, mesmo quando ela desafia nossa lógica humana. Porque se diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É o Senhor. João, o discípulo amado, é o primeiro a reconhecer Jesus pela sensibilidade do coração. Pedro, com sua impetuosidade característica, joga-se ao mar para ir ao encontro dele. João é daquele muito claro, mas Pedro é muito de ações diretas, Pedro não é aquele do diálogo, ele é direto. A gente percebe muito essa característica dele. Preocupante. Mas é uma característica que Deus escolheu. É alguém que com essa característica Deus escolheu, Este encontro na praia então é carregado de misericórdia. Jesus já preparou a fogueira, o peixe e o pão. Ele não os recebe com cobranças pelo abandono na paixão, mas com um convite: vinde comer. Então, Jesus nos espera no cotidiano do nosso trabalho, nas nossas praias diárias, para nos oferecer o alimento que sustenta a vida. Ele está ali, pronto, e nos chama: vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansado. Lembrei deste evangelho. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Na então primeira leitura, em Atos, capítulo 4, versículos 1 ao 12, vemos o desfecho da cura do paralítico. Ainda estamos na cura do paralítico. Pedro e João são presos, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, proclama diante das autoridades: em nenhum outro há a salvação. Em nenhum outro há a salvação. Em nenhum outro a salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O Pedro que se lançou ao mar no Evangelho é o mesmo que agora se lança diante do tribunal. A experiência de comer com o ressuscitado deu a ele uma coragem inabalável. E para então levarmos ao coração, na sexta-feira dedicada à Divina Misericórdia, ao Sagrado Coração de Jesus, cabe a nós reconhecer Jesus no cotidiano, onde Jesus está nos chamando hoje. No trabalho, nos afazeres domésticos, nos estudos, Ele que se manifesta na simplicidade do dia a dia. Lançar a rede novamente. Tentar novamente. Se você está desanimado, se nós estamos ali desanimados com alguma situação, a liturgia de hoje nos diz e nos pede: tente mais uma vez, mas agora sob a orientação do Cristo. A Eucaristia na praia. O gesto de Jesus partindo o pão e o peixe na areia lembra a Eucaristia. Ele nos quer nutrir para que tenhamos força para a missão. Então,
reconhecer a graça de Deus, nunca desistir, porque cremos no Deus do impossível, e a Eucaristia. Tudo isso é para a nossa fé. Rezemos assim: Senhor Jesus, que te manifestas ao amanhecer de nossas vidas, ajuda-nos a reconhecer tua voz quando o cansaço nos abater, que não tenhamos medo de lançar as redes onde tu indicares, confiando que tua presença transforma qualquer escassez em abundância. Fica conosco, Senhor, e prepara-nos a mesa da esperança. Senhor Jesus, que te manifestastes ao amanhecer de nossas vidas, ajuda-nos a reconhecer tua voz quando o cansaço nos abater, que não tenhamos medo de lançar as redes onde tu indicares, confiando na tua presença, que a tua presença transforma qualquer escassez em abundância. Fica conosco, Senhor, e prepara-nos a mesa da esperança. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada sexta-feira. Nos encontramos amanhã, sábado. Deus abençoe e até o próximo.